Boa noite! Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast jurídico do Mérito com Elas. Eu sou a Priscila Kogan. E eu sou a Isabela Pari. Não se esqueça de se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais, Instagram e TikTok. É isso aí. Hoje a nossa convidada ilustríssima, doutora Renata Krupp. Muito obrigada pela sua presença, uma honra. Eu sou sua fã. Depois, durante nossa entrevista, aí eu vou contar um pouco mais, mas porque eu conheço o seu trabalho e eu sei que é incrível. Você vai contar um pouquinho da sua vida pra gente. Mas antes, eu vou ler o seu currículo, tá? A doutora Renata Krupp é delegada de polícia titular da DDM de Diadema, coordenadora do NECRIM Diadema, especialista na atuação preventiva e repressiva em assuntos envolvendo violência doméstico-familiar, idealizadora do programa Homem Sim Consciente também. Isso. Incrível, que trabalho. Calma que a gente vai chegar lá, né? Tá preparada? A gente vai entrar no mérito da trajetória da sua vida. Vamos lá. Preparada. Nascida e criada aonde, doutora Renata? Em Santo André. Nossa conterrânea! Nasci aqui, criada aqui. Meus pais são do interior de São Paulo, tanto meu pai quanto a minha mãe. Eles vieram para São Paulo para trabalhar, fazer o pé de meia deles e tiveram os filhos, casaram, tiveram os filhos tudo aqui em Santo André. E eles vieram de onde? É uma cidade muito pequena no interior de São Paulo, chama Espírito Santo do Turvo. É Nossa, muito pequena. Nunca ouvi falar. Fica próximo de Ourinhos. Olha, tá. Que é entre Mais Ourinhos e Bauru. conhecida, né? Isso, são as duas cidades mais próximas, Ourinhos e Bauru. E Bauru. Isso, aí eles são de lá, toda a família é de lá, né? Meus avós eram de lá, meus tios, todo mundo. Aí eles vieram pra cá. Que legal. Começar uma nova vida aqui na cidade grande, vai? Porque na época que meus pais vieram, tava muito em alta a questão das metalúrgicas, né, a busca da mão de obra. E aí meu pai veio para trabalhar na Pirelli Pneus, aí minha mãe para trabalhar como doméstica. Né? Então aí eles foram na luta, com muito sacrifício, muita dificuldade, mas venceram, graças a Deus. Eu acho que todo mundo que ou é daqui ou veio pra cá, que é essa geração dos millennials, né? É filho de alguém que trabalhou em multinacional. Eu também. Sim. Meu pai trabalhou na Volks, então... Tá Porque a tudo... região é rica, né? Em metalúrgica e muita empresa. Empresa, né? Firma. Mercedes, enfim, né? GM. E aí a sua infância... Foi tudo aqui em Santo André? Tudo em Santo André. A primeira vez que eu fiz algo fora de Santo André foi da faculdade. Que aí eu fiz a Direito de São Bernardo. Aí eu tive também que não não sai das 7 cidades. Isso. Aí eu fui para São Bernardo, fiz a faculdade, mas meu primeiro emprego foi em Santo André. Aí tudo. E aí você escola em tinha Santo quantos André. anos, mais ou menos, quando você foi pra faculdade? Você lembra? Eu fui com 19 para 20. Eu Tá. não fui direto. Não saí do colégio, fui direto, porque acho que eu ia completar 18, eu acho, no primeiro ano da faculdade. Ai, gente, sou ruim de número. Ainda bem que eu sou de humanas. Ainda bem. Aí eu acabei indo trabalhar primeiro e quando eu fiz 18 anos, eu tive um rompimento de ligamento em tornozelo, então fiquei muito tempo em recuperação. E aí acabei procurando emprego. Eu tava com 17 e pouco, aí eu comecei a mandar currículo também. E aí falei, vou trabalhar esse ano, no ano que vem eu presto faculdade. Aí eu prestei o vestibular e foi. Até porque, eu não sei agora, mas a São Bernardo ela é anual, não é semestral, né? Isso. Então, isso. é um vestibular por ano e exato. isso, né? É isso. Não tem... Perdeu. Tem que esperar o próximo ano e é isso aí. E por que o direito? Então, eu, quando tinha por volta de uns 7, 8 anos, eu sofri um acidente. Lá vai, né? Lá vai, né? Vou começar as histórias. Eu sofri um acidente, eu morava na periferia de Santo André, e lá, uma vizinha de cima, assim, das casas mais altas, ela teve um surto psiquiátrico, e ela quebrava a parte da casa, assim, o concreto, ela ia quebrando e ia jogando nas casas de baixo.
E aí, dentre esses furtos, uma dessas pedras atingiu minha cabeça, fez um corte na minha cabeça, e fui parar no hospital, levei ponto. Assim, foi bem... Porque ela quebrava e ela tinha muita força. E sem noção de onde ela tava jogando, né? E jogava em todas as casas, não mirava. Mas nesse dia ela tava com a mira muito boa. E eu tava brincando no quintal e não tinha percebido. Então, aí a que atingiu minha casa, atingiu o corredor onde eu estava brincando. E aí Nossa, abriu que minha perigo. cabeça. Na hora eu sentia dor, mas até então... falei, minha mãe, não, tá tudo bem. Aí começou a pingar sangue. Aí vai procurar, né? Foi até engraçado tudo a bem. cena. Aí a mãe olhando, cadê? E aí achou, a cabeça estava aberta, a gente foi pro hospital. Só que do hospital, da alta do hospital, a gente foi pra delegacia. Ai, gente, foi pra delegacia. Com 7 anos. 7 para 8 ali. Já foi picada ali, né? Ai, eu achei aquilo incrível. Assim, aquele movimento, o pessoal correndo, a gente gritando, gente sendo presa. Assim, eu tinha uma noção, assim, do que estava acontecendo. Assim, nossa, né? Mas não sabia o que era aquilo. Falei, nossa, que legal, né? E o delegado que me atendeu foi, assim, de uma humanidade, assim, ímpar. Me atendeu super bem, tirou minhas dúvidas. Eu fiquei encantada com ele. Então, ele dava ordem para os outros, mas era muito humano comigo. Né? Não me lembro como ele foi com os outros, mas eu tenho essa sensação de carinho, sabe? Ele te tratou como criança, né? Deu Sim, aquele... não revitimizou, sabe? Não me fez me sentir numa situação de perigo. Ele me fez me sentir tudo bem, tá tudo bem. Se machucou, tudo bem, vai melhorar e tal. E aí Só me conta, né? Me conta tudo o que aconteceu, né? Aí ele foi conversando, levando. Eu falei, gente, eu quero ser igual esse moço. Quando crescer, né? Eu quero ser ele. Eu quero ser ele. Ele foi uma inspiração, assim, incrível pra mim. Mas até então eu não sabia o que era. Eu fui crescendo e descobrindo que era um delegado de polícia. Aí fui descobrir como eu fazia pra ser aquilo, pra chegar naquela profissão. Pra ser aquilo é fogo, né? Então, né, pra exercer aquela função. E aí eu descobri que era pelo direito. E aí foi assim, puxa, o que é... Eu achava... Né, quem não é da área, eu quero fazer advocacia, né? Aquele rio básico, né? Aí depois fui descobrir que, na realidade, é o curso de direito. E fui descobrindo, vendo como funcionava, o que não funcionava, tirando as dúvidas. Né? Porque eu não tenho ninguém da minha família, não tinha ninguém com ensino superior para me orientar. Eu tive que procurar por meios próprios, isso. E aí descobri o que era, aí depois fui pesquisar as faculdades e vi que a São Bernardo era uma das melhores na época. E perto, né? E muito perto, muito perto. Aí eu optei e prestei o vestibular, e aí deu certo. Aí em 2000, foi meu primeiro ano na faculdade de Direito. Eu nem acho que vou perguntar qual que era a matéria favorita, porque eu acredito... Pergunta, que você vai ficar bege. Era Direito Civil. Olha! Eu fiz a minha OAB em Direito Civil. Nossa, eu ia perguntar. Não, eu também fiz em Civil. E as pessoas me julgam que... Surtado? Te chamaram de surtada? Porque me chamaram. Você tem problema em fazer Civil? Falaram pra Como mim na assim? época. Porque tinham 20 alunos. Eram 2 salas com 10 alunos para Civil e 50 mil outras salas para todas as outras. Mas eu falo assim, gente, como eu vou fazer penal, direito de trabalho? Gente, eu não sei nem nada. Cris, me perdoa, Cris Cardoso, minha amiga e irmã. Eu não sei nada de direito de trabalho. A doutora Cristiane Cardoso de São Bernardo. Aí eu fiz dança com ela, ela é um amor, eu amo a Cris. É minha mana master, assim, super. E ela fala de direito de trabalho e eu fico babando, porque eu não sei nada. Nada. Eu também não sei nada. Eu falei, vou fazer como? Aí, se não me engano, tinha tributário também e direito penal. Eu não sabia nada de penal, nada. Olha! Ai, meu Deus, eu quero saber como que disso foi pra delegada. Eu tô ansiosa agora. No estágio, eu fazia na área de direito empresarial, direito contratual, direito de família.
tudo que não tinha nada a ver com penal, nada. Eu gostava das aulas, então os professores de penal eram maravilhosos, Ah, eles processo são, penal. né? É super empolgante as aulas de penal, né? Muito. Eu amava, assim, então tinha um dos professores, ele era juiz aposentado, ele foi delegado antes, aí um outro, ele era oficial de justiça, mas também na área criminal, então eles traziam histórias, gente... Esse pessoal tem outra visão, né? Que não é a advocacia do criminal. A minha professora de penal na faculdade também tinha sido delegada, Estela. Tá. E eles têm uma outra visão. Quando o professor é advogado, é um tipo de aula, né? Isso. E quando o professor é juiz, delegado, é outro tipo de aula. Muda completamente. E eu amava, mas não sabia nada. Da prática, gente, só Jesus na minha vida. Não sabia nada. Mas civil, todos os escritórios que eu trabalhei, ninguém que fazia penal. Então, eu aprendi muito, muito mesmo, da parte de processual, de tribunal, de fórum, primeiro grau. Porque eu fiz estágio em escritórios que só tinham ações em primeiro grau, e depois eu fui para um outro que só tinha recursos. Então, assim, foi incrível. Eu falei, nossa, eu tô no céu, né? E aí, assim, foi maravilhoso. Mas quando eu me formei, no último escritório que eu trabalhei, eles perguntaram se eu ia continuar advogando, o que eu ia fazer. Não, vou prestar concurso público. Eles, não, mas você precisa advogar, segue advogando, te indica você para algum escritório. Eu falei, não, eu vou prestar concurso e vou para a área criminal. Oi? Não, vai ser juíza, vai ser defensora. Eu falei, não, eu quero ser delegada de polícia. Tá, né? Então, não tinha incentivo. Ninguém incentivava. Parava aí o assunto. Mas eu não quis ir direto, assim, me formar e já prestar o concurso. Então, eu me formei, prestei o AB e depois eu fui advogar. Eu quis advogar primeiro, aí advoguei por um tempo e depois eu falei assim, agora sim. Agora eu tenho certeza. Porque eu fui advogar e me inscrevi na assistência jurídica. Na área penal, para eu ter o contato. Para saber se realmente era o que eu queria ou se era só uma fantasia de criança. E não, é isso mesmo. Ai, gente, pensa. Porque o meu marido, ele é escrivão de polícia. E ele já era escrivão quando eu me formei. Né? No nosso segundo ano da faculdade, ele já era escrivão de polícia. Vocês se conheceram na faculdade. Na faculdade. Ai, gente, foi so odd. Porque não, ele tava nem aí, ele não percebia que eu Quando eu vi ele entrando na sala, já falei pras meninas, eu vou casar com ele. No primeiro dia, na primeira vez que eu vi ele entrando, eu falei, eu vou casar com esse menino. Ele tá aí, ó. A doutora Renata, ela é muito certa, né? Com 7, 8 anos foi pra delegacia, viu que o que ela queria ser. E o marido... Eu quero ele. E ele não sabia, né? Mulheres empoderadas. É isso. A gente sabe onde vai, o que quer, né? Tem um caminho. E vai. E eu falei exatamente, eu sabia com a idade que eu ia casar, com a idade que eu ia ter filho, tudo assim, tudo muito... virginiana, né? Muito dizem que claro. isso... Tá. Eu ia até perguntar seu signo. Né? Ela me olhou e falou assim, deixa eu falar. Porque... A Isabela sempre pergunta. Muito metódico, muito metódico. Então, assim, se não for tudo muito, muito cronometrado, não funciona. Então, mas no meu caso com ele foi isso. Eu falei assim, olha, eu vou casar com ele. É você. Tem a minha amiga, a Renata também, e eu falava assim, Rê, espera, você vai ser a madrinha. Aí ela, ai, Rê, não acredito. Até um beijo. Rê, a Renata Helena, maravilhosa, amiga irmã. A gente fala que é amiga irmã, madrinha, filhada, tia. Porque assim, tudo a gente fazia juntas. E eu falei pra ela no dia, eu olhando assim, né? Toda coração saindo. E aí, quando ele passou pro concurso da Polícia Civil, eu frequentava um pouco, mas depois que eu me formei, eu falei assim, eu vou dar uma intensificada. Eu conversei com os delegados, tudo, para eu sentir um pouco mais se era isso que eu queria, né? E, teve jeito. Era bem o que eu queria, muito encantada. É um mundo completamente diferente, a área policial.
as pessoas, ninguém te procura para falar algo positivo, né? Olha, meu filho nasceu, um emprego novo. Não, é muito sofrimento, mas eles precisam de alguém que olhe por eles, né? E dê um caminho. É o que eu sempre comento aqui, que todo mundo fala do início da advocacia, etc. Ninguém vai também procurar advogado quando tá feliz, quando tá tudo bem, né? Alguém tem um problema. Ou quer separar, ou, né? Ou Sim. tem algum problema, ou inventário, né? Então, a gente tem uma área, assim, que ninguém vai feliz procurar a gente. E ninguém procura no preventivo. Assim, olha, eu queria me precaver em tal situação, quero fazer um contrato. Não, ninguém vai. Quando já deu o pepino lá na frente. Já estourou a bomba e aí tudo bem, aí vai. E na delegacia é a mesma coisa. Eu falo para as pessoas, na dúvida, vai na delegacia, pergunta, se instrui. Mas não, é uma vergonha absurda. Aí chega quando já aconteceu. Eu falo, mas por que não tentou saber antes? Principalmente essas questões de estelionato do amor, que tá muito em evidência. Tá. Mas tentou saber alguma coisa? Não, eu fiquei com vergonha. Agora, principalmente depois desse documentário do Netflix, o golpista do Tinder. Agora, gente, veio à tona, assim, o assunto, né? E tem muita mulher se revelando. Revelando, né, os seus relacionamentos, que caiu no golpe. Então, assim, aparentemente, as pessoas acham assim, não, isso aí qualquer um percebe que não é verdade. Mas não é. Não. Depende do seu estado emocional, né? depende, sim, às vezes ela tá muito fragilizada. Aí tu não consegue entender os nuances que ele acaba passando. Eles têm uma lábia boa também, são... né? Porque até a gente, sim, vou falar mas você começa a perceber e pra cair não é tão difícil, não. Eu não vejo como difícil. Você sabe que outro dia eu tava assistindo um podcast e era um neurologista falando. E ele falou que o nosso estado, principalmente o estado cerebral, quando está apaixonado, é muito parecido de quando você tá embriagado, quando você tá bêbado. Sim. Então, você fica... Mesmo que passe aquilo, você não vai ver, né? Você não vai perceber. Não, mas a mulher em situação de violência doméstica, a gente fala isso também. Porque ela não percebe que todas as evidências estão na frente dela e ela não percebe. Não, mas isso é amor. Não, mas ele não é assim. É cuidado, né? Não, ele tá com ciúme. Ou é só de vez em quando. Nossa, ele quase arrancou seu olho. Não, mas veja bem, isso vai passar. Ele precisava de uma válvula de escape, aí usou meu olho pra arrancar. Gente, que horror. Mas elas não percebem. E aí quando a gente vai conversando, explicando, fala assim, olha só, eu vou te explicar tudo que você passou, onde estão os pontos, né? Em qual fase da violência você está vivendo. E aí elas começam a entrar em desespero. Porque até então, elas estavam com um véu que não tinha como tirar. E aí é um choque de realidade, né? Sim. Porque daí você acaba tirando esse amor, né? Que tava, assim, deixando ela totalmente envolvida. A gente vai chegar lá, calma. Né? Tô antecipando os assuntos, né? A gente falou do golpista do Tinder. A gente vai e volta nos assuntos, não é problema. Vamos lá. Você se dedicou, eu quero carreira de delegada de polícia. Como foi a preparação para concurso público? Como que foi? Então, eu trabalhava na assistência jurídica e eu optei em cortar várias regalias, né? Tipo, deixei de sair, deixei de viajar, para poder só estudar. Tem que ter o foco, né? Muito. Ser determinado. Ainda mais virginiana. Não, se não for metódico, o negócio não vai. Seus lápis tudo certinho, nada à toa. Olha, eu vou estudar das 8 ao meio-dia em ponto. Era assim mesmo. Né? Era. Sábados, eu me dou o direito de almoçar fora só. Não, eu não me dava. E olhe lá. Não me dava. Não. Eu não me dava. Eu me cobro demais. Assim, o Fábio até fala muito disso. Minha mãe também fala, todo mundo que me conhece fala. Que eu me cobro, assim, eu não me dou chance de errar. Então, assim, eu preciso estar muito, muito certa. E quando eu comecei a estudar, no começo, eu fiquei muito desesperada. Até quem estiver nos assistindo, que está sendo concurseiro. Fica a dica. Fica a dica, porque é desesperador começar a estudar para concurso público. Porque a gente acha que você vai com uma maratona. Ninguém começa 50 quilômetros no primeiro dia. Não, impossível. É um pouquinho, vai começar andando, depois começa a dar uma trotadinha, depois... E aí vai.
No concurso é a mesma coisa. Você não pode pegar 5, 6 horas de estudo se você nunca estudou para concurso. Então, mas eu estudava para faculdade. Não é a mesma coisa. Não é. Não, o clima é outro, a matéria é outra, tudo é outro. Você não tem concorrente mais. Nunca teve, né? Porque na faculdade também não tem. Mas no concurso não tem concorrente. Porque a primeira fase, se você não fizer a pontuação mínima, você não passa. Tá? Então, não pode pensar nas vagas. Tem que pensar que você quer passar. Né? Então, você tem que prestar até conseguir passar. Não deu agora, beleza. Vamos pro próximo. E quando eu estava prestando o concurso, não tinha ainda edital aberto. Então, fui me preparando sem uma perspectiva muito certa. E eu acabei estudando para a magistratura no começo, até ter a ideia de quando eu abri o meu concurso. E aí eu fui me preparando, só que era assim, eu estudava, na outra semana, eu não sabia o que eu tinha estudado na semana anterior. Isso foram meses. E eu terminava de ler, não, eu já estudei isso, mas eu não lembrava de forma alguma. E aí alguns colegas dos cursinhos falaram assim, calma, que é assim mesmo. Você não vai conseguir, porque você está ensinando o seu cérebro que ele tem que absorver informação. Calma que você vai virar uma surtada logo, logo. Calma. É questão de tempo. Questão de tempo. E aí fui me preparando. Aí eu estudei 2 anos e meio. Que depois de um ano já começou as conversas, as possibilidades de publicar o edital. E aí eu já direcionei mais para a delegada de polícia. Mas chega uma hora, assim, é muito gostoso, porque se você vai se preparando com cronograma e sem aquela cobrança que você tem que aprender, não, você não tem que aprender, você tem que estudar e uma hora você vai absorver. Chega uma hora que você olha a placa de rua, você fala assim, nossa, isso aqui me lembra o doutrinador tal, que fala tal, que tem tal corrente, e você puxa toda a matéria. Então, assim, vai fluindo. Então, o concurseiro precisa se preparar, fazer um cronograma que uma hora acontece. Não passei no meu primeiro concurso, eu prestei em 2006, depois 2008. Não passei em 2006 por conta da falta de preparo. E depois, em 2008, eu fui aprovada. Aí, nas fases, foram várias fases, foram 5 fases. É isso que eu ia falar, das fases. Então, primeiro me preparei para a primeira, fui muito bem. Aí, na segunda, já fiz um preparatório direcionado para a prova escrita. Depois, no próprio cursinho, já tinha o preparatório para a parte psicológica, a física, e depois teve o oral. E também fiz um preparatório para o oral. E eu era tímida. Gente, eu era tímida. Teve que perder. Eu não falava, para conversar igual nós estamos aqui. Imagina, nunca que vocês me veriam falando desse jeito. Eu era muito fechada. E aí tem um professor, vou até falar o nome dele, porque eu nunca cito, mas ele foi muito importante nessa fase do oral, o Dr. Kleber Masson. Ele foi incrível, porque no oral, ele fazendo o simulado, aí ele perguntava, eu não respondia. Eu falei, doutor, não vai. Aí você sabe, tô travada. Eu tava sentada, tinha um microfone, né, simulando mesmo o dia do oral. E só ele na sala. E ele perguntando, e eu... não vai. Aí tirou o microfone, aí a gente começou a conversar. Aí ele falou assim, você sabe a matéria, você tá preparada, você tem perfil. Então, assim, ele começou a me dar aquela injeção de empoderamento. Que, assim, fez toda a diferença. Ele falou assim, olha quantos candidatos você já enfrentou, olha quanta situação você já passou. Você simplesmente só vai dividir o seu conhecimento com a banca. Então, não vai ter... Não é uma cobrança, é uma divisão de conhecimentos ali. Aí você vai só mostrar para eles que você também sabe. E aí foi me acalmando. Aí eu falei, beleza, doutor. Ainda não consigo falar, mas eu estou um pouco mais confiante agora. Aí no dia da prova, a gente fez primeiro a entrevista e depois ia para a sala onde seria o oral. Eu tive crise de enxaqueca após a entrevista.
Mas assim, uma Nossa, crise de enxaqueca imagino. absurda. Tô absurda. Era nervoso. tensão, Muito. né? Muito, muito. Porque é assim, você tá com um pé dentro e um pé fora, né? É. Ali, assim, você Não, passou e você tanta sabe que coisa. só depende de você. Só. E eu acho que deve passar um Exato. filme na cabeça, né? Eu já vim Você fala, nossa, até se eu não aqui, conseguir né? destravar, eu É. cheguei até aqui. Isso. Eu vou ter que destravar. E aí, não, e eu travei, né? Travei de uma forma assim, que eu não imaginava. E aí eu conversava com as minhas amigas, né? A Dani, que tava com ela ontem, a Gesleni também é uma outra amiga que nós estávamos juntas no dia da prova. E aí, tipo, não toma remédio. Primeira coisa, não toma remédio. Falei, mas a entrevista foi de manhã, minha prova ia ser à tarde. Não toma, porque se você tomar, seu raciocínio vai ficar lento. Vai. Ficar mole, etc. E aí eu falei, gente, e agora? O que eu Café. faço? Nada, não tomei café, nada. Porque eu não tomava tanto café igual eu tomo hoje. Então era bem menos. E aí eu falei assim, eu fiquei com medo de qualquer coisa que eu fizesse atrapalhasse. Eu falei assim, ai Deus, tem misericórdia. O Senhor que me trouxe até aqui, o Senhor que me honrou até aqui. Então eu tô nas suas mãos, né? Me guia, me direciona e me dá a bênção. Né? Porque eu já tinha tomado a posse da bênção, sabe? Assim, eu já me via como delegada naquele dia. Eu falei assim, o senhor que me trouxe até aqui, então é aqui que eu vou ficar. E aí eu fiz a prova. Aí fiz a prova, me perguntaram. E aí o primeiro professor que me perguntou, o primeiro foi entre os trancos e barrancos, né, dando uma gaguejadinha. Aí no segundo, ele era de direito administrativo. Aí ele fez uma pergunta, aí eu falei assim, então, doutor, tem algumas correntes. Lá vai dizer que é o fulano e o ciclano. Aí quebrou, né? Aí quebrou toda aquela tensão. Claro. Aí eu falei, não, realmente, doutor, são essas duas, a corrente desses dois doutrinadores. Aí fui explicar pra ele, falei, não, fala só de um. É a majoritária, essa e tal. Eu expliquei, aí fluiu. Então foi bem, aí, ó, essa hora que terminou, gente, senhor. Nossa. Foi bem difícil porque aí eu não conseguia enxergar nada, porque eu tava com a crise absurda de dor de cabeça. Mas aí tomei remédio, o marido tava lá e me levou até o carro. Porque acho que o restinho de energia que você tinha pra aguentar foi ali pra usado pra parte oral, né? Depois arriou, né? Ah, depois passou. Passou, porque até antes, que eu não tinha falado pra vocês, antes de eu prestar o concurso, escolher a carreira, definir que eu prestaria o concurso de delegada, eu fui orar primeiro, né? Então, assim, fui pedir direcionamento pra Deus, porque ninguém me aprovava, né? Aí eu falei, poxa, será que eu tô errada? E aí abriu as inscrições, aí eu fui orar, falei assim, ai Deus, me direciona, né? E eu senti, assim, muita tranquilidade. Vai que eu tô contigo. Se for da sua vontade, né? E aí... Só me ajuda, só e ele me mostra o caminho. Foi. Aí ele me abençoou, falei, tá, eu vou tranquilo. Só que eu passei por várias provações nesse meio do caminho, né? Pra ver se realmente eu tava com força suficiente pra enfrentar o que tava por vir. E falei, não, tô bem, eu vou enfrentar. Provas e expiações, né? Não, olha, teria que ser um outro podcast só pra contar isso. Porque de tanta coisa que aconteceu, tanta aprovação. E foi bacana porque tinha muita gente que estava muito cética, sabe, da prova da vida. E toda a fase do concurso, ele serviu não só para me fortalecer como pessoa, mas também para ser canal de bênção para a vida de outras pessoas, sabe? Da gente conversar, será que vão chamar, será que não vão chamar? Tava numa transição, se ia chamar todo mundo, se não ia chamar, se ia chamar só uma parte, né? E aí, conversando com todo mundo, fortalecendo todo mundo na fé, sabe? Então, assim, foi algo porque tem mais sobrenatural. isso, né? Você passa por todas essas fases. Você espera. Tem que esperar, né? Tem que esperar, exatamente. Então, pode chamar rápido, todo mundo, como foi no caso da minha turma, como chamar fatiado. Então, chama um pouco, depois chama muito pouco. Então, tem gente ainda sendo chamado do último concurso, se não me engano, é de 2019, não, 17, se eu não me engano, tem gente de 2017 sendo chamado ainda. 19, eu sei que, assim, tem muito tempo. E a pessoa fica naquela dúvida, né? Poxa, e aí? Eu estou aprovado, mas não fui convocado, Então é difícil. Mas no caso da minha turma, todos foram chamados. E aí a gente fez a academia de polícia e depois
Aí depois a gente assumiu o distrito. Eu tenho algumas perguntas. Ok. Vamos lá. Quando Ok. decidiu que queria ser delegada, fez suas orações, Deus falou com você, decidiu que ia ser delegada. Você sabia que era da Polícia Civil ou você pensou assim, não, o concurso que abrir eu vou tentar? Pensou delegada federal? Não, era certo que eu seria delegada de polícia de São Paulo. Aham. De E- São Paulo, de de, São outro Paulo. estado não, né? Não. Nossa, muito Não, certeira, muito, né? muito. Eu tinha certeza que eu seria delegada de polícia em São Paulo. Aham, Aí tinha certeza que ia fazer a diferença em algum lugar. aham. Então era isso, porque a minha oração era essa. Se for para eu ser uma funcionária pública, eu quero ser reprovada. Se for para eu ser canal de bênçãos, se fazer a diferença onde quer que eu esteja, independente da aprovação, eu quero ser aprovada. Aham. Eu fui aprovada, né? Agora aguenta, minha filha. Eu tô ficando arrepiada. Não, mas foi bem assim. A minha oração foi essa. Eu queria ser delegada de polícia para fazer a diferença. Sim. Eu não, o fazer a diferença não precisava ter visibilidade. Uhum. Ali na minha sala ou na sala do plantão, Daquela a comunidade, né? a vítima tá sabendo o que tá acontecendo. Pra você ter uma ideia, eu dividia lanche com os presos. Eu vou ficar surtado, porque eles demoravam a transferência, eles estavam com fome, não tinha o que dar. Tem uma bolacha aqui, quer metade? Dava metade. Porque ali eu falava pra eles, não é pessoal. Você É meu infringiu. trabalho, né? Ele infringiu a lei, eu tô ali pra fazer, Aplicar ela, a lei valer. Valer. Então, tudo bem. Né? Então, mas a senhora tá tratando a gente bem porque a senhora quer tirar alguma coisa da gente? Não. Não. Às vezes eles confessavam, sabe? Assim, tipo, estavam ali todo envolvidos. Confessavam as coisas, né? Tem situações que eu falo assim, não, me fala que tá tudo bem, não vai te prejudicar. Você já tá preso. Bem. Pra onde correr, né? Não, e aí né, nunca tive problema com presos. As vítimas, elas iam muito fragilizadas na delegacia. Tinha umas que acabavam, não entendiam o que estava acontecendo. Às vezes não era nem crime. O que estava acontecendo não era situação criminal, era cívil. Aí eu sentava com eles, explicava, anotava no papel. O bom é que a doutora Renata tinha um background cível também, né? Então sabe, valeu, tava, né? Sabia da orientação, né? Não, super, onde tinha que ir, onde não tinha, Isso. cartórios. Tinha know-how, né? Não, era muito legal, gente. Então eu pegava, enquanto a minha equipe atendia os outros, que eram situações criminais mesmo, aí eu, que era civil, eu puxava para minha sala, explicava, sentava. Às vezes a gente acabava fazendo as ligações lá da minha sala mesmo, né, para algum serviço que eles precisavam acionar, para pegar mais informações. E aí, então assim, para mim não era trabalho, né? Era algo prazeroso de fazer no plantão e também agora como titular de delegacia também é algo prazeroso. Então não sinto um peso. Mas vem coisas difíceis? Vem coisas difíceis, coisas complicadíssimas, mas tudo bem. A gente para, senta, respira e resolve. Ai, que mulher Maravilhosa. E aí, depois você foi pra DDM quando? Eu fiquei quase 3 anos na delegacia territorial, Tá. na delegacia que atende todos os tipos de É ocorrências. isso que eu ia perguntar, porque eu sou civilista, então, gente, Né? legenda, Então, por favor, né? Vamos lá. Então, a delegacia que atende todo tipo de ocorrência se chama delegacia territorial. Então, o que chegar, são os DPs. clínica geral. Isso, Tá. os DPs que tem plantão, né? Todos os atendimentos. Então, eu atendia todo tipo de caso que chegasse. Então, desde um sequestro, roubo, furto. Briga de Sempre vizinhos. lá em Diadema. Sempre em Diadema. Tá. Eu saí da academia de polícia e já fui para Diadema. Aí fiquei plantonista no primeiro distrito. Depois eu fui ser assistente do titular. E depois eu fui para DDM. Aí o seccional da época, ele me convidou para ser assistente na delegacia da mulher. E só que foi questão de 15 dias, 3 semanas, a titular da época mudou de departamento. Então ela saiu da Grande São Paulo, foi para a capital e eu assumi o lugar dela.
E tô até Olha. hoje. Eu tenho outra pergunta antes da gente ir direto entrar no que- assunto outra dele. do concurso também. Tá bom. É, porque tem muito concurseiro hoje em dia, né? Que procura. Não, e o pessoal tá esperando porque vai abrir muito concurso agora em 22, 23. sim, pra Por analista conta da do pandemia que ficou meio que MP já tá suspenso. certo, né? É. Analista do MP já tá certo, que eu vi que vai sair e tal. Quando você prestou o concurso de delegada, precisava dos 2 anos como advogado? exercício da advocacia? ou Não. não. O meu ainda não precisava. Mas eu optei... Mas você tinha, né? É, tinha. Você Você tinha experiência na essa que é- advocacia. mas essa que é a diferença, Faz muita né? diferença. Muita. Você trabalhou no campo, você viu como que era, né? Ser o Isso. advogado na pele. Então, mas isso faz toda a diferença em vários sentidos. Porque você sai da faculdade, a gente sai cru. Cru. Né? Saber uma teoria ali. Não, e isso. sai A achando que é prática ministro do zero. Supremo, né? Exato, né? Não, sai dando carteirada. Mas eu acho incrível. Eu falo assim, gente, como advogado recém-formado é chato. Porque nós nos achamos a última bolacha do pacote. A gente né? quer discutir. Aí vai falar de procuração, né? Extra, isso aqui, e Dora subjúdice, né? Um tal de subjúdice, e não sei o quê. Gente, depois que passa, a gente fala, nossa, como eu fiz isso? Mas a gente faz, mas é gostoso, né? É uma fase, né? É uma fase. É uma fase. Todo mundo tem que passar, todo mundo tem que pagar esse É igual a mico. adolescência, né? Todo mundo passa pela adolescência. Né? Depois a gente fica pensando, né? Fala, puxa vida. O que eu fiz? Mas tem história, né? Depois a gente tem história pra contar. E não dá pra falar que estagiário tem experiência, né? Porque a gente não assina. A gente faz as coisas, mas alguém tá assinando, né? Então, faz carga no fórum, é e- isso, né? Que o estagiário faz. Assina um Você subestabelecimento. mais observa né? e vai aprendendo por observar como é a atitude do colega com mais experiência do que você mesmo fazer, né? Porque tudo é Sim. revisionado, tudo passa por uma revisão de alguém que tenha mais E experiência. por isso que também é muito importante nas faculdades terem as visitas obrigatórias, né? Sim. Porque você vai aprender coisas que você, por exemplo, não teve contato no estágio, tal, vai numa delegacia ver como que funciona, né? Vai assistir uma audiência criminal, que nem eu nunca tinha assistido, né? Fui lá no meu estágio. Eu fiquei assim, Ver como é que é, né? saber. O pessoal assusta, né? Que não é da área, assusta. Mas é tão tranquila, gente, é muito tranquila. Mas eu acho, o bacana é isso, a gente se sente muito, né, bam, porque nós não estamos passando aí naquele estresse de a vida de alguém tá nas minhas mãos, né? Não, alguém vai revisar, então tudo bem, vamos lá, né? A gente faz. ou o patrimônio de alguém tá nas minhas mãos, né? Imagina, depois que eu me formei, que comecei a assinar as petições, falei, senhor, e agora? Mas a gente vai. Mas no concurso eu preferi primeiro advogar, sentir na pele como que era o lado, né? Porque eu não queria só saber como era do lado de lá, queria saber do lado de cá também. As minúcias, como você defende. Então, tinha situações... Ai, gente, que triste que eu vou falar agora, mas é verdade. Às vezes eu conseguia a liberdade dos meus clientes e depois eu ligava para os colegas e falava assim, ô doutor, tudo bem? Então, lembra que você ficou a madrugada inteira fazendo flagrante? Então, eu consegui a liberdade. Porque alguns eu conhecia, né? Tinha liberdade para brincar. E aí tudo bem, né? Que depois eu senti que não era tão legal assim. Mas é bacana, porque você acaba aprendendo como amarrar mais. Né? Então, detalhes na prisão, porque na dúvida, solta. Né? E aí, teve um caso que eu estava advogando nele, que era para... já estava nas razões finais, já estava. E eu fiquei... acho que mais de uma semana para me convencer de que ele deveria ser absolvido. Não era nem solto, era absolvido. Ele tava respondendo preso e eu precisava me convencer em alguma coisa. Eu falei, como que... Então, eu vou colocar aqui, senhor juiz, deixa preso.
Porque, assim, era uma situação que ele realmente... eu não conseguia ver ali uma situação que me acalmasse para deixar ele solto. Aí eu falei, ai, senhor, vamos lá, né? Vamos quebrar a cabeça. E aí eu falei, bom, já que na dúvida solta, então eu preciso encontrar as brechas que ficaram durante a instrução para que ele fosse... E aí encontrei várias. E comecei a falar assim, mas será que realmente aconteceu assim? Porque daria, dentro da dinâmica, ter acontecido assim. E aí foi levantando várias situações. Aí ele foi absolvido porque não tinha como sustentar o que estava nos autos. Então, isso era muito bacana. Questão de horário, de nota de culpa, de comunicação. Então, tudo detalhezinhos. Hoje é tudo informatizado, então é mais difícil ter essas brechas. Mas na época, que era tudo na unha, né? Era mais difícil. Então, quando eu estava na situação de dar a voz de prisão em flagrante e fazer os documentos, eu já tinha tudo isso em mente. Falei assim, puxa, o advogado, será que se ele lembra aquilo? Né? Não, amarrava tudo. Porque ele vai querer utilizar isso aqui, ó. Só, se eu não esclarecer isso aqui, ele vai conseguir liberdade. Se eu não fizer isso aqui, ele vai conseguir liberdade. Então, a prática nos traz essa riqueza, né? Então, o advogar, para mim, foi muito importante também nessa parte. Várias importâncias, né? Eu era apaixonada. E ajudou no seu trabalho, né? Ajuda. Depois. Exato. Porque você já tinha os dois lados. Sim. Foi muito rico para você ter advogado antes do concurso. Sim. Eu acho que tem gente que reclama, tem que ter prática. Eu acho que a pessoa precisa aproveitar esse período de prática. Não só assinar a petição e sair estudando, mas também tentar vivenciar, porque vai chegar situações que, se você não tem vivência, não consegue sair. Aí precisa sair consultando os universitários, porque só teoria... Eu tive situações de prisões mesmo, que para você fundamentar juridicamente, não tinha muita doutrina, a legislação não era muito clara. E aí ia conversar com os colegas nunca tinham pego situação parecida. Aí você vai fazer o quê? Se você não tem vivência, surta. E não dá pra deixar, você tem que tomar uma atitude. Né? E a carreira de delegado de polícia, a riqueza dela é que você não tem horas para decidir. É assim, os fatos te chegam, você já tem que ter uma estratégia. Você já tem que criar linhas investigativas, já tem que verificar se houve ou não situação flagrancial, né? Se aquele período de tempo entre a comunicação e a ocorrência dá ainda para colocar ali como um flagrante imediato. Então, assim, é muita coisa que você tem que pensar ao mesmo tempo. Então, você tem que estar muito preparado. Né? E aí, tem pessoa que fala assim, nossa, mas... O juiz mudou a decisão. Tudo bem, só que uma coisa é você estar ali sentado, sem ninguém no seu ouvido, sem imprensa perto, sem gente sangrando, sem viatura ali aguardando. Né? E decidir... Ler o depoimento no papel, que é uma coisa mais fria. Você assiste a pessoa ali, na hora que aconteceu. Você tá sentindo o sangue dela ali, ó. Exato. Quando você lê no papel, mesmo que a história seja igual, dá uma outra sensação, né? Parece que foi menos do que realmente foi. Porque o papel tem essa frieza. Sim, depende também da experiência da pessoa. Porque se a pessoa não tem nenhuma experiência de vida, ela lê. Então, você tem também... Esse também é o detalhe nosso. Além de termos de decidir tudo o que vai acontecer e todas as estratégias... A gente precisa saber colocar no papel. Essa riqueza que você tem que trazer para o papel, para quem for ler, pra deixar bem, começar a né? Já vinha a coisa na cabeça, a imagem na cabeça. Isso. Fazer uma história. Meio que aqueles livros da era romântica. Isso. Que falando os detalhes da renda, do vestido. Porque aí você já imagina a pessoa, o personagem na sua frente, né? Isso. Então, eu tenho o hábito de fazer toda a narrativa dos fatos e depois abrir uma observação de como a pessoa se portou enquanto estava falando. Então, enquanto ela falou tal situação, ela se portou assim. Uma análise. Se ela tava calma, nervosa, mexendo muito a mão. Igual aquele canal lá, Não Minta Pra Mim. Que ele faz toda uma análise.
Ele vai falando. Olhou pro lado esquerdo, não sei o quê. Olhou pro lado direito, não sei o quê. Principalmente estuprador, que ele fala que ele não fez, mas você fala assim, bom, você violentou a menina? Não violentei. Mas ele coloca a mão na genital. Aí, sabe? Então, assim, E a pessoa vai esses falando. movimentos você consegue relatar também Sim. como uma observação. Sim, então Tá. você vai pegando todo o conjunto de atos que a pessoa tá fazendo, e aí você conclui. Então, às vezes, ela negou tudo. Mas o ela corpo confessou falou, tudo. né? O corpo confessou. Ela confessou tudo. Tem até um livro que chama O Corpo Fala. Sim. Eu li no primeiro ano de faculdade, o professor de sociologia pediu pra ler. Ele é muito bom. É muito bom esse livro. E a gente precisa analisar. Porque, por exemplo, criança. É difícil ela entender que a violência que ela foi submetida é algo ruim. Porque o agressor não vai querer que ela sinta isso. Né? Ela sabe que ela tem um mal-estar, ela tem uma sensação de que algo está errado, mas ela não consegue identificar. Né? Então, para nós analisarmos, fazer o depoimento dela, tanto que agora, né, tem depoimento sem dano, mas antes de ter a legislação, nós já fazíamos dessa forma, de fazer com que ela fale sem saber que falou. Então, às vezes, elas falavam assim, mas eu não vou ser ouvido? Mas já foi ouvido. Que hora? Já foi, fica tranquilo. Ou numa brinquedoteca, ou numa sala lúdica. Então, e às vezes eles falam uma situação, mas o corpo fala de outra forma. Né? Então, às vezes está falando e se fecha, ou se tranca. É muito triste. É muito triste. E isso, criança é uma situação muito mais complicada, porque principalmente quando se são os genitores, né? Sim, é muito praticou. difícil. Então a criança Uma fica naquela situação. muito difícil. Nossa, é minha mãe, é meu pai, mas eu vou falar que fez isso, né? Isso. Vai acontecer alguma coisa com eles. Eles têm muito medo. Tanto que muitos têm revelação tardia dos fatos, mas ainda assim, grande parte a gente consegue alcançar materialidade para fazer alguma coisa, né, positiva para a criança. Gente, é muito legal. E aí, na Delegacia da Mulher, você foi se especializando e se especializando, se especializando. Hoje você É referência. é referência. Exatamente. Ai, gente. Não Eu não sei se eu tenho toda essa expertise, né? Mas eu sei que quando eu fui para a Delegacia da Mulher, eu fui com toda a boa vontade do mundo. Assim, fui muito, assim, com vontade de fazer alguma coisa. Mas eu não sabia nada. Eu sabia ler, sabia algumas coisas, mas é um mundo completamente diferente. Então, quem trabalha em delegacia territorial ou em alguma outra especializada, nunca vai ter a mesma experiência de quem trabalha na Delegacia da Mulher. Porque a gente não trabalha com bandidos, nós trabalhamos com famílias desestruturadas. Exatamente. Antes de você começar a falar sobre isso, que você é expert no assunto, eu vou contar como é que eu te conheci. Tá bom. Né? Eu fui fazer o Projeto Marias em 2019, era um ano de projeto, e eu fiz com mais algumas colegas advogadas aqui de Santo André, e a gente passou por todas as fases de aula. Então, a gente teve aula com uma promotora, aula com uma transexual, pra gente entender tudo sobre violência contra a mulher, né? Foi um curso incrível, durou o ano todo. E uma das aulas, quem ministrou? Doutora Renata Krupp. E lá eu me apaixonei. Eu falei, nossa. Gente, eu também tô aqui encantada, assim, com as histórias que ela tá contando. Eu falei, é incrível, porque, assim, quando você tá numa roda de mulheres falando sobre violência doméstica, eu sei que cada um tem um ponto de vista. Sim. E eu já tinha, antes de fazer o projeto, de que não basta só você ter a lei pra punir o agressor. Você precisa educá-lo. Mas eu já fui muito rechaçada com essa minha visão de que você tem que olhar exclusivamente para a mulher e só para ela, não olhar mais para o entorno. E eu sempre achei que eu deveria olhar para o entorno. E aí me falaram, não, você tá na linha errada e tal, não sei o quê. E aí eu pensava, será que eu tô mesmo? Mas aí a doutora Renata vem nas palestras dela e fala, não, porque eu tenho um projeto, eu faço isso na DDM. Eu
falei, nossa, ela faz o que eu pensei. Eu acho que podia ser feito, né? E aí ela veio e trouxe todo o meu pensamento, materializou todo o meu pensamento. Depois você vai contar um pouco desse projeto. Tá. Mas só pra te contar Sim. como a gente se conheceu e como eu virei fã de carteirinha. Aí tinha uma palestra da doutora Renata, eu vou. E ela veio na UAB Faixinha, também. né? Tim Renata. E ela veio na OAB palestrar na gestão passada, então assim, e aí eu falei, nossa, ela pensa como eu. E acho que a gente se identificou muito por conta disso. E aí eu falei, não, é um trabalho incrível que você tem, agora você pode começar a contar. Né? Quando você teve que começar a se especializar na área da Isso. violência doméstica, né? Isso, porque Que é uma área complicada. eu tive de começar a aprender. Eu achava que sabia alguma coisa, mas não sabia nada. Porque você precisa conhecer tudo sobre rede, políticas públicas, a legislação civil. Você tem que saber muito bem civil. Você tem que saber civil, um pouco de trabalho, previdenciário, criminal mesmo. Você sabe, que é o básico, que é ali que eu tenho que fazer. Mas você tem que saber todo o outro contexto para você conseguir ajudar aquela família. Que ano que a doutora assumiu A Delegacia da Mulher. Mulher foi em novembro de 2012. 2011. Novembro de 2011. Agora já tem até cursos de pós-graduação focado em direito da mulher, né? Isso. E não tinha muito na época. Tava tudo muito, muito recente. Embora a Lei Maria da Penha já tivesse alguns anos, mas ainda tinha aquelas jurisprudências de como vai aplicar e será que as ADINs ainda estavam... O pessoal estava com dificuldade ainda de entender que ela realmente a lei estava válida. Mas aí eu tive que aprender na raça, porque as pessoas falam assim, porque tem que mandar pro CRES, tem que mandar pro CRAS, tem que mandar pro não sei... Aí eu, Não. ok... A gente pensava, CRES. O que são essas siglas, né? Em tantos lugares. Você fala, calma, gente. Precisa de relatório disso, relatório daquilo, e não sei. Aí eu, ok, calma. Só que pro inquérito em si, nem tudo isso era importante. Mas para a vida daquela mulher era importante. Então nós não podemos olhar para a mulher em situação de violência doméstica só como uma vítima qualquer, como se fosse uma vítima de furto de celular, né, algo do tipo. Exatamente. Ela tem que fazer o BO, mas ela precisa se fortalecer. Porque ela conseguiu dar um grito de socorro naquele momento. Ela vai voltar atrás. Se ela não for cuidada, ela vai voltar. Porque ela não tem autonomia financeira, ela não tem autonomia emocional, ela pensa nos filhos, ela pensa em todo o entorno. Envolve Mas muita coisa, né, a violência. É muita. E aí eu falei assim, não, ok. Só que na época eu tinha muitos inquéritos com muitas pessoas, muitos dos inquéritos eram as mesmas partes. Então, tipo, 2, 3, 4 inquéritos com a mesma vítima e com o mesmo autor. Nossa. Aí eu falei, e pra mim isso era inadmissível. Porque se ela foi uma vez e fez a denúncia, foi na segunda, ok, vai, a segunda. Mas na terceira, nós estamos falhando. E aí eu comecei a pesquisar e consultar algumas pessoas. Assim, gente, o que acontece? Como assim? Da A psicologia, fundo. né? Não, você tem que ir a fundo também. pra conseguir entender. O ciclo da violência realmente é algo assim diferente de tudo que eu já tinha visto. E depois você começa a se identificar também em ciclos de violência, né? Sim. Toda mulher em algum momento da vida passou por ciclo de violência. Sim, não tem como não falar que não. Não tem como falar que não. Se falar que não é porque ainda não percebeu. Exato. Passou, porque mas é não muito, percebeu. muito Isso. novinha. Mas tem, assim, todas nós já tivemos episódios, né? Umas mais graves, outras menos graves, mas Isso. todas nós tivemos. E aí eu queria entender, como assim? E aí eu conversei, eu tinha o serviço social dentro da delegacia, né? Um setor que era uma parceria com a prefeitura. Aí eu conversava, o pessoal também não conseguia identificar de uma forma que me convencesse, né, dos argumentos. E aí eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos começar a encaminhar todo mundo para serviços de acolhimento.
né? A mulher para um fortalecimento emocional, para fazer um curso, que tinha algumas oficinas em Diadema. Então, vamos lá fazer oficina, se profissionalizar, mandar os filhos para fazer esporte, fazer alguma coisa diferente, para ele sair desse ambiente violento, e vou mandar o homem também para algum lugar. Aí eu achei para a mulher, achei para os filhos, cadê pro bonito? Não tinha. Não tinha, né? Não Não tinha. tinha. Não tinha nada, nada. Aí a Lei Maria da Penha já previa essa questão, né, das conversas com os homens, só que a interpretação que é dada é que ele precisa de uma sentença penal condenatória para que isso aconteça. Embora não esteja com esses termos, mas nas análises, né, no significado de cada palavra e tal, né, se colocou que era isso. Aí eu falei, beleza, só que grande parte das mulheres não denunciam. É muito alto o número da cifra negra. Não tem como. E se a gente pegar o Disque 180 e comparar com as estatísticas da segurança pública, a gente vê que é um absurdo a diferença de números. Porque elas falam no 180, mas elas não têm coragem de fazer a ocorrência. É porque no telefone ela tá ali anônima, né? Então, ela quer que alguém faça alguma coisa, mas não fale que foi ela. Né? E tudo bem se a gente tivesse estrutura, né? Essa estrutura para fazer isso, mas a gente precisa entender melhor o que está acontecendo. Não dá para você tomar alguma atitude sem entender o contexto da história. E só ela vai saber falar para nós. Né? E a dificuldade de falar, que são de 3 a 5 anos para ela sair e falar alguma coisa, né? Para ela abrir essa informação. Então, é muito difícil. Aí eu falo assim, ok, mas e se eu fortalecer essa mulher? E se eu tirar esse filho de uma situação de violência? Ele vai continuar sendo problema. Então, uma mulher fortalecida vai continuar sendo agredida. Tá ali. Continua. E ele tá achando que ele tá certo. A masculinidade tóxica dele ainda tá evidente. Então, mas e aí? Patriarcado, não sei o quê. A questão o problema não é a cultura. É a forma que está sendo levada as questões do patriarcado em si, né? Da opressão contra a mulher, de toda essa insegurança que é imposta. Aí eu falei assim, então a gente vai fazer o seguinte, então vamos começar a desenvolver um trabalho para conversar com eles. Já que não tem, então vamos fazer. E aí, nossa, fomos criticadas anos-luz. Então, eu imagino. Não, onde não pode, eles têm que ser punidos, vai dar estrutura para ele. Eu falei, tudo bem, nós estamos vivendo um machismo tóxico, estamos. Só que tem que ver que ele também está sendo cobrado. Ele tem que ser reeducado, né? Ele precisa ser conscientizado. Ele às vezes não tem a consciência do que ele tá fazendo. Isso. E você precisa abrir os olhos dele, né? Isso, exatamente. Porque quando a gente fala de reeducação, é como se ele não tivesse aprendido nada. Porque mesmo que esse relacionamento termine e eles nunca mais voltem a ficar juntos, ele vai fazer o mesmo com outra mulher. Próxima, porque o comportamento dele vai ser repetitivo. Porque foi a primeira que estava errada na cabeça dele. Isso, exato. Não deu certo o relacionamento porque ela não fez por menos. Nunca a culpa dele. Bonito, né? Isso, exatamente. Então, é isso que a gente precisa fazer. É conscientizá-lo do comportamento violento dele. Então, mas ela não presta. Beleza, ela não presta. Ela não faz nada. Beleza, ela não faz nada. Só que a gente começa a trazer conceitos. Ela não vale nada? Tudo bem, mas quem cozinha pra você? Quem cuida dos deveres da casa enquanto você está fora? Quem lava sua roupa? Você já ficou doente? Então, Quem cuidou de você quando você precisou? Exato. Você vai trazendo situações que ele começa a repensar. Só que ele nunca parou para pensar e falar em voz alta tudo isso estava acontecendo. Então, ela não trabalha. Todo patrimônio é meu porque ela não trabalha. Mas para você trabalhar fora, você precisa de um respaldo dentro de casa. Tem que ter alguém em casa gerenciando tudo, né? Exato. Os filhos, a comida, a roupa. rotina. Porque a casa é uma empresa, né? Exato. Exatamente. Com várias tarefas. E gratuito, né? É uma empresa sem remuneração. Sem fins lucrativos, né? E não tem fim o trabalho, né? Não, é absurdo. O trabalho doméstico, ele precisava ser muito mais valorizado do que Claro. Porque não acaba muito nunca, difícil. Né? Gente. Não dá.
Eu tenho os profissionais que trabalham na minha casa, aqui, eu tenho uma empresa que a gente contrata e vão os profissionais lá para limpar. E eu falo para eles, falei, o pessoal valoriza? Eu falo, não valoriza. Não valoriza o valor, o quanto eles cobram, acha que é caro, só que não quer. Eles deixam. Tem muita coisa para fazer. Eu falei assim, eu falo o seguinte pro pessoal: se vocês acham que tá caro, então vai e faz. Faz Isso. você, exatamente. Porque eu demoro 2 dias para limpar minha casa. Porque eu sou devagar, eu vou olhar os cantinhos, vou olhar. Né, então, pra mim não dá. Eu ficava sábado e domingo limpando a minha casa e não que o meu marido não quisesse ajudar, ele até queria, mas eu preferia que não. Mas não, vai lá, vai lavando a louça lá, né? Fica lá. Você quer fazer do seu jeito também, né? Então tem todo metódico, assim, eu não sou muito referência pra pedir ajuda, assim, na hora de limpar a casa, que eu gosto de fazer do meu jeito, passar o pano do meu jeito. Então, ok, mas o Thiago, o Fábio, eles até ajudam se pedir. Mas, poxa, né, vamos valorizar o trabalho de quem faz, de quem trabalha com isso. Né? E aí eu deixo eles fazer tudo bonitinho, ó, a empresa. Muitos são os queridos. Mas dentro de uma família desestruturada, isso não tem valor. Exato. Então, se ela deixa. A comida não ficou boa. Não passa de uma obrigação. É isso que eu ia falar, não passa de uma obrigação. Então, a comida tem que estar do jeito que ele quer, a roupa tem que estar do jeito que ele quer. Então, tem tudo. Aí ele briga na rua, ela não fez nada, tá tudo impecável, 100% impecável. Mas se ele brigou na rua com o patrão, tá com medo de ser demitido, vai descontar nela, na pessoa mais vulnerável que tá próximo. Né? Então tem todos esses detalhes que eles precisam ser conscientizados de que não é adequado, que não é aceitável nos dias de hoje. Só que eu não preciso de uma sentença penal condenatória, mover todo o judiciário para eu chegar nele. Né? Então, eu posso chegar agora. Se tiver um trabalho estruturado, um trabalho onde tem profissionais envolvidos. Exato. Os profissionais envolvidos, eles precisam acreditar no que estão fazendo também. Não é simplesmente, eu vou lá, eu vou conversar com eles, pronto, acabou. Você tem que acreditar que você vai levar um conteúdo e você vai conseguir fazer com que eles entendam. A diferença ali, né? Isso, exatamente. E com a sentença condenatória só, você vai tratar uma minoria. Que é onde chega na condenação. Exato. Né? Tem processos que a gente sabe que não culminam e o tempo, que a gente sabe que demora. Né? Então você tá fazendo, além de tudo, um trabalho preventivo. Isso. Né? Pra não chegar, talvez, no ponto pior. Isso. Porque elas fazem BO, né? Fazem o boletim de ocorrência, mas não representa. Então, quando tá no começo da violência. Então, elas não representam. Isso não quer dizer que elas saíram, que elas não estão mais no ciclo da violência por conta de um boletim de ocorrência. Aí, se elas representam, a gente instaura inquérito, mas não necessariamente a gente vai chegar numa materialidade que dê para indiciar. Exato. Porque às vezes acontece dentro de casa, é a palavra dela contra dele, não tem testemunha, não tem print, fora não tem de nada, casa. Vídeo, não tem nada. Fora de casa, ele é uma pessoa excelente, exemplar, ninguém acredita. Então, muitos levam 4 ou 5 testemunhas de referência para falar que ele é ótimo. Mas, na realidade, ele é um monstro para ela. Né? Mas não para os outros. Então, vamos supor que acontece de ter materialidade, mas não necessariamente vai ser denunciado. Porque pode ser que, para mim, tem materialidade suficiente, mas para o Ministério Público colocando no contraditório, não vai ter um desfecho favorável, acaba não denunciando, arquiva. Ou tem a denúncia, mas não tem uma sentença penal condenatória. Então, assim, tem vários entraves no meio do caminho que não necessariamente vai chegar numa sentença penal condenatória onde o juiz vai determinar que ele vá para um trabalho de ressocialização. Né? E se ele vai para a ressocialização, ele já vai condenado, ele não vai já com o coração aberto. Ele vai por uma obrigação, né? Ou vai. Exato. Então, assim, essa resistência precisa ser trabalhada. Se não for bem trabalhada, não tem muito sentido. O resultado, né? Você exato. O resultado. Aí você fala assim, mas o número de reincidência tá baixo para quem está indo em ressocialização. A gente tem que ver que a estatística de condenados e a reincidência é um novo processo. Né? Então, cadê?
Então a gente tem que esperar. Ele não vai logo. Ele vai ter uma outra mulher. Vai demorar de 3 a 5 anos para ela conseguir Isso, não vai ser falar. logo em seguida. Então a gente precisa de um período maior para saber o que está acontecendo, né? E então é um número pequeno de homens e uma estatística muito longa para a gente conseguir ter a efetividade. Não que seja ruim, todo trabalho envolvendo, alcançando esses homens são importantes, mas o que a gente precisa quebrar a resistência é de criar políticas públicas onde alcançar eles logo do início, para que mais mulheres tenham condições de denunciar e mais famílias sejam reestruturadas. Porque não que eles vão voltar a morar juntos, mas que ele construa a família dele, ela construa a dela. O relacionamento seja diferente, né? Isso, mais saudável, mais positivo. Então tem todos esses pormenores, né? Então a minha luta é essa, é de fazer com que as pessoas entendam a necessidade de pegar o problema no começo para que essa mulher sofra o menos possível. Então, quando a gente fala em redução do número de casos de violência doméstica familiar, a gente tem que olhar que ela está melhor e ele também está melhor. Melhor no sentido de respeito, no sentido de entender o que é o papel da mulher, de entender que há necessidade de olhar a igualdade material mesmo. Não é só, eu sou feminista, beleza, só que você não tem direito a nada. Que você não pode fazer nada, não. Nesse cargo você não vai concorrer. Não, a gente tem que mudar a perspectiva, mudar os olhares e olhar mulheres, olhar melhor para as mulheres e os homens olhar melhor para as mulheres também, né? E eles se respeitarem. Então, eu quero ser um bailarino, mas eu vou trabalhar com engenharia porque é coisa de homem. Não existe isso. Não existe isso. Não, vai fazer o que te faz feliz, né? Exato. Porque é a vida dele que tá ali em jogo. Então, e não tem nada a ver comigo, não tenho nada a ver com isso. Então, mas o que vão achar de mim? Ninguém paga as tuas contas. Exato. Né? Não cuidam da sua saúde mental. Exatamente. Então, eu faço A um gente pix, tem né? que parar um pouco. A gente tem que parar um pouco de se ver como homem e mulher, se ver como um ser humano. Exato. Né? Isso. Com os mesmos direitos, mesmos deveres, mesmas atribuições. Exatamente. E parar com essa história. Porque a gente que atua nessa área de violência, a gente vê que os números não diminuem. Não. Apesar de ter legislação agora específica, apesar de todo o trabalho que a rede faz, apesar de toda a conscientização, a gente vê que os crimes não diminuem. E também a questão de mulheres olharem com carinho para outras mulheres, que não são adversárias nem concorrentes, porque assim, é enraizado isso, né? Assim, de mulher não vê como uma colega, uma pessoa querida, não, é minha adversária, né? De certa forma, nós somos educadas para ser assim. Então, aí que eu ia chegar. Por isso que eu falei disso. Porque eu acho que muito disso tem a ver com a educação. E a educação começa lá de baixo, né? Da base. Você concorda, Com Renata? com certeza. E de casa, né? Porque a gente precisa, dentro de casa, já falar dessas questões de respeito, de igualdade. Então, eu tenho um menino. Às vezes, quando ele nasceu, nossa, que bom que você teve menino. Não, é mais difícil. Hoje em dia, é muito difícil ter menino, porque você precisa educá-lo para ele não ser machista, para ele respeitar. Né? E eu falo pro Thiago, você tem que respeitar suas amigas, a vontade delas, vocês não têm que se impor. E é qualquer pessoa. Eu falo assim, olha, o seu corpo é as suas regras. Então, você não pode encostar em ninguém sem pedir licença. Então, quer dar um abraço? Pede, pergunta. Eu posso te abraçar? Eu posso te tocar? Isso eu falo para ele o tempo todo. Tanto que a gente foi no mercado. Acho que tem uns 2 meses. E uma mulher achou ele bonitinho e passou a mão no ombro dele. Ele falou assim, no ombro e no braço. Eu falei assim, ele falou assim, que bonitinho. Aí ele gritou. Aí ele falou, mamãe, ela me tocou sem pedir licença. Olha, tá vendo? E ela ficou toda encabulada. Eu falei assim, desculpa, é que eu ensinei pra ele que tem limites. Ai, mas é que eu achei ele tão bonitinho. Eu falei, tá tudo bem. Só não precisa tocar também, né? E não, em tempo de pandemia ainda, né? Isso. Por favor, amiga. Necessidade, mas...
E a gente explica. Então, as amigas dele da escola, tem algumas que brincam com brincadeiras que era só de menina. Eu acho que sou mais nova que vocês, né? Mais velha, quer dizer. Então, quando era pequenininha, ela, é só de menina essa brincadeira. Não, e ele brinca. Então, elas querem brincar com um boneco, ele vai brincar junto. E às vezes eu até provoco ele. Falo assim, mas isso aí é brincadeira de menina. Aí ele, mamãe, é brincadeira de quem quiser brincar. É isso. Ai, que lindo. Então um ele vai, príncipe. e elas brincam com eles. Que a turminha é muito bacana, é muito consciente. Eles não sabem, mas eles são muito conscientes. E eles brincam com elas brincam com eles. As meninas dormem na casa dos meninos, as meninas dormem na casa das meninas, e tudo bem. E todo mundo se respeitando. Ninguém, sabe, cada um no seu limite, cada um com as suas peculiaridades. E é isso que a gente precisa trazer. Aí quando eu vou palestrar nas escolas, agora não tanto por conta da pandemia, mas antes era muito. Eu trazia essas questões também, né, deles se misturarem mais, né, de entender, porque eles só vão entender a menina se eles tiverem contato. Contato de entendimento, não de forçar, né, essa proximidade. E alguns, eles acabavam trazendo depois essa informação de que elas eram forçadas a se relacionar com eles, eram forçadas a aceitar coisas que eles faziam, né? E aí, conforme a gente ia orientando, né, a gente apresentava algumas consciências para eles e para elas. E surtia efeito, porque o número de ocorrências que chegavam envolvendo criança e adolescente acabava reduzindo. Tá. Porque eles conseguiam se posicionar. Elas, mas ele é homem, eu não vou poder responder. Você pode. Com argumento educação, você pode tudo. E elas iam, colocavam um para trás, se empoderavam e iam, conversavam, chamavam um professor, né? Tem um professor mediador, já conversava também. Então, assim, começaram a ter um pouco mais de consciência, buscar mais informações, né? Procurar outros profissionais também para conversar com eles. Então, assim, é incrível. Quando você leva o conhecimento para todos, muda. Né? Então, muda a perspectiva, muda aquela realidade de família. E o respeito, ele fica um pouco mais evidente. Né? Então, por isso que eu acho muito importante trabalhar a família. Trabalhar a mulher, trabalhar o homem, trabalhar os filhos. Tá? E o quanto antes. E a gente tem que parar com essa mania de tudo é judiciário. Tudo tem que atravancar no judiciário. Então, a gente precisa também ter a iniciativa de resolver os próprios problemas. Porque há situações que a gente mesmo resolve. Né? E o judiciário não vai fazer milagre, né? Não vai. Quando uma situação familiar assim. Até tem muitas coisas que vai pro NECRIM, o Núcleo Especial Criminal, que são coisas que as pessoas evitáveis. Então eu sempre falo para eles durante a audiência, era evitável isso, não era? Porque se você tivesse agido com mais tranquilidade, pensado um pouco mais, cautela, tudo teria resolvido. Então eu fiz uma audiência do dia que os irmãos estavam brigando, porque a mãe teve AVC e ninguém queria cuidar. Então, se degladiando, eram 4 filhos. E a briga, assim, absurda, porque depois eles acabaram admitindo que a briga era por conta de não quererem cuidar da mãe. Aí eu falei, mas vocês têm vida? Quem que pôs vocês no mundo? Aí já começa, né? Aí, quando vocês estavam doentes, quem cuidou de vocês? Então, quando vocês precisaram de alguma coisa e ela não estava bem, ela deixou de cuidar de vocês? Ai, gente. E não foi pouco tempo, não. Foi pelo menos 18 anos. A não ser que alguém tenha saído de casa ainda adolescente. Caso contrário, pelo menos até os 18, Sim. Ela cuidou. Considerando que são todos maiores e todos estavam na casa, ainda... Pronto. Né? Então, meu raciocínio... Então, até ela ter o AVC, até provavelmente... Então, ela né? que cuidou de todos. Exato. E aí eu comecei a falar pra eles, assim, daqui a pouco ela vai se sentir mal e ela não vai lutar mais pela vida. Ela vai se entregar pra doença e ela vai morrer. Assim. E vocês querem enterrar a mãe de vocês? Mostrem gratidão por ela. E tudo bem se um de vocês não quer cuidar. Mas quem for cuidar, faça o melhor. Reveza, são 4. Exato. Então, se um começar a ter atitude sem reclamar, os outros vão começar a perceber
que há necessidade deles fazerem alguma coisa também. Uhum. E aos poucos eles vão se ajustando. E a gente foi conversando essa questão de famílias, questão de afeto, questão de... É sangue, vocês estão brigando. Só que se algum de vocês sofrer algum acidente na rua, for agredido por um estranho, ou qualquer situação ruim, eu tenho certeza que o sangue de vocês vai falar mais alto. Que vocês vão esquecer qualquer diferença e vai lutar um pelo outro. Vai no hospital, né? Sim. Agora, por que não faz isso agora? Que tá em tempo. A mãe de vocês precisa de amor. Como que ela vai se sentir confortável? Porque ela já não tá confortável numa situação dessa, porque tá de cama, né? Não consegue não tem autonomia nenhuma. O que vocês estão mostrando para ela de gratidão, de amor por ela? Eu sei que começaram a pensar e vão realmente... E vamos saber eles que eles são obrigados, né? Tudo em detalhes, né? Desse viu, vem aqui. Era pra uma segunda parte da conversa. Ainda bem que eles acordaram na primeira parte da conversa, sim. né? Aí deu tudo certo, aí fizeram um ajuste e resolveu. Então, olha essa situação. Conversando, tendo argumentos, tudo se resolve. Né? E não precisou esperar anos no judiciário para que eles chegassem à conclusão de que eles precisavam, né, ter um pouquinho mais de bom senso e cuidar da família. Né? Não, perfeito. Agora, deixa eu te falar, né? Perrengues. Podemos? Ai, gente. De todas as áreas? Queremos de todas? Ai, Pode? tem bastante perrengue. Vamos começar lá na advocacia. Então, o perrengue mais... Ou no estágio, na época de estágio também. Na época de estágio. Ai, gente, no estágio tudo é perrengue, né? Pegar chuva lá no João Mendes, né? E de salto. Gente, quebrou meu salto. Carrinhos gente. com rodinha que a gente levava os processos, o meu virou no meio da Praça da Sé, ali na frente do Corpo de Bombeiro. Todo mundo dando risada da minha cara e eu catando os processos, colocando no carrinho. Certeza que todo mundo sabia que você era estagiária. Absoluta certeza. Super. Não, o meu, eu tava indo pro João Mendes, eu ia fazer João Mendes e ETJ. E eu acho que não ia fazer tribunal de alçada. Lá no pátio do colégio ainda tinha. Eu lembro do pátio do colégio. Então, quando eu ia pro tinha centro, o TAC lá, né? Tinha. Tribunal Aí eu fazia lá acessível, e fazia... Isabela não é dessa época. Né? Então, senta a castia que a gente explica. Deixa eu te contar. Mas era assim, era muito alto. Então eu ia pelas escadas, subia e ia descendo, fazendo cada andar. Só que nesse dia, eu ia só fazer João Mendes e TJ. Aí fui com um saltinho bonitinho, toda me achando, meio de cristalzinho, sabe? Coisa mais linda do mundo. Aí, no que aconteceu? Entrou no metrô, era os frisozinhos, o salto entrou. Aí, no que entrou, quebrou o salto. E aí, eu tava atrasada, que eu tinha que ir lá pegar alguma coisa que eu tinha que pegar no TJ, e eu precisava ir. E aí foi, tec. Não dava tempo de comprar outro. Tinha que ir rápido. E lá no TJ, com aquele salto, imagina, meio cristal. E quem que vai andar descalço? Não, a gente anda com ele quebrado, mas não vai descalço quebrado. jamais, né? Sé descalço. Não dava. E nem entrar no TJ, porque todo mundo ficava olhando. Enquanto eu tava na parte onde estavam os tapetes, ok. Mas e na madeira? Não, aí tinha a parte onde tava de alvenaria, assim, e fazia muito barulho, gente. Mas era um tec-tec-tec. Insuportável. Assim, andar assim. Né? Aí como começou muito barulho, aí eu ficava na ponta do pé. Então eu ia. Só que eu não conseguia andar, porque daí ficava. Força demais ficar na ponta do pé, demais. né? Dá 10 passos, tá caindo. E a sandália não ficava mais no lugar certo. Então, assim, foi um caos absurdo. E tive que ir mais plena. Eu ia. Oi. Eu acho que todo mundo tem uma história de sapato ali no centro de São Paulo. Não, eu já quase escorreguei. Ai, gente, que vergonha. Eu fui de mule, ali eu desci na Sé e tal. E eu tenho o costume de passar creme no pé. E tava chovendo. Imagina o que aconteceu. Claro, né? Não, super tranquilo. Você pediu pra acontecer alguma coisa?
Veio uma tragédia anunciada, né? Eu só dou um mendigo, eu escorregando pro mendigo, tá indo cedo, hein? Falou pra mim. Rapidinho, super rapidinho. Vamos lá, Rê. Aí agora uma como advogada. Não, Já não teve foi alguma muito grosseria, alguma Então, coisa? não foi, essa não foi engraçada, mas assim, eu falei assim, ó, Serve de toma. lição. Eu falei pro cara, toma. É aprendizado, tudo é aprendizado. Eu entrei com uma ação para um cliente, foi meio que racismo de um supermercado. Só que assim, quando aconteceu as coisas, eu tava prestando um AB. E essa já tinha sido aprovada, mas ainda estava nos trâmites. Eu falei, eu vou fazer a ação para você, a gente entra pelo juizado, porque aí você pode protocolar sem advogado. Na audiência, eu, com certeza já tô com o meu número, né? Eu tava com a folha de sulfite, gente. E deu pra audiência, minha primeira audiência. Eu falei, daí lá eu te acompanho. Só que quando chegou lá, o advogado, tava o advogado preposto, aí ele, acho que ele deveria ter minha idade de profissão. E ele olhou assim e falou assim, você é advogado? É. Aí ele falou assim, mas só OAB é isso aí? Eu falei, tem um número aqui, ó, você pode olhar. Pode olhar no site da Tá lá da na fotinho lá, ó, da bebê. E aí ele falou assim, ele começou a rir da situação, porque ele falou assim, você vai querer continuar com essa ação? Porque o que aconteceu? O cliente, ele foi fazer uma compra e com o cartão provisório do supermercado. Só que na terceira compra eles bloquearam. Só que lá estava escrito indeterminado no provisório. Né? Não tinha chego ainda o definitivo, então ele foi usando. E aí na terceira eles bloquearam, que na audiência eles falaram que era um hábito deles, de sempre bloquear. Só que ele não tinha como pagar. E era um homem preto, com a filha preta, na fila do supermercado, sem conseguir comprar. E aí ele passou muita vergonha, humilhação. todo mundo olhando, a caixa falando alto, chamando o gerente em voz alta, não poupou esforços para deixar ele constrangido. Foi uma situação totalmente vexatória. Né? Total. E ninguém queria pegar o caso dele. Eu falei assim, ele falou assim, todo mundo olha para mim e fala que não é caso para entrar com a ação. Eu falei assim, não, mas eu vou entrar porque eu Jovem acredito. advogado. Eu acredito. Jovem advogado acredita em Em tudo. tudo, os casos impossíveis. Nossa, tinha que ser, né? Tudo canonizado, esses advogados novos. E aí, eu falei, não, pode deixar que eu vou entrar com a sua ação. Eu estudei lá, dando moral, não sei o que. Aí o advogado falou assim, eu nunca vi ninguém ganhando esse tipo de ação. Não tem como vocês ganharem, a gente vai. Então, vamos seguir. Aí chegou na audiência de tentativa de conciliação. Tem acordo? Eu falei R$50. O quê? Eu tô ouvindo direito? Como assim? Hoje seria, né, o equivalente a R$50, mas seria uns R$10, vai, assim, na época. O equivalente hoje, mais ou menos uns 50. Aí o senhor tá falando sério? Tô falando sério, R$50. E rindo. Eu falei, se a moral do senhor vale R$50, pode guardar no bolso. A gente vai seguir. E aí aí saiu, ele falou assim, quero pagar pra ver. Vou acompanhar de perto esse caso. Eu falei, tá bom. No final das contas, eles foram condenados, o meu cliente ganhou. Aí depois disso aí acabou, né, o cliente. Porque eu não cobrei no horário dele, né? Falei assim, olha, eu não sei nem o que vai dar isso aqui, né? Primeiro caso. Fazendo êxito pra você. Ai, de êxito, né? Vamos lá. Se der, você me paga o proporcional, a porcentagem. Se não, ok. A gente tentou pelo menos, não passou ileso. Aí ele ganhou, aí fez minha propaganda. Nossa, não foi... Doutora Renata, aproveitando, pegando o gancho que foi um perrengue da advocacia, eu quero fazer uma pergunta sobre um termo que o pessoal gosta de usar em petição. Com ou sem pasme excelência? Totalmente sem pra mim. Eu não colocaria nunca esse termo numa petição. Paz. Pasme. Excelência. Me poupe, né, gente? Não, socorro! Você não tá entendendo que assim, tô Jamais. assim, como? Jamais.
Hipótese alguma? Não, nunca. Eu Não, também sou gente, conservadora. ris. Todo mundo Risca. cai na risada, é unânime. Todo mundo cai na risada, mas fala assim... Ai, eu já usei. Socorro. Sem, então. Sem. Anjo, por favor. Ai, Não, jamais. não. Não, mas eu já vi expressões tão... Até babei agora. Eu já vi expressões, assim, tão complexas, para não dizer bizarras, em petições. Tanto nas que... Dentro dos autos que eu trabalhei, como também nas que eu recebo. Nossa, eu imagino, as que ela É. recebe, deve... Não, já aconteceu de eu despachar a petição do advogado solicitando que ele refizesse porque eu não entendi o que ele escreveu. 3 laudas de coisas que eu não entendi nada. Nada. Não entendi um parágrafo. Eu entendi só o nome do cliente. E o dele. E só. Olha só. Só. E a data. E a data, exato. E a data. O resto, eu não entendi. Eu pedi para que entrasse em contato com ele, para que ele voltasse com uma petição nova. Porque não dava para entender. E às vezes acontecia de ver as ações iniciais sendo emendadas, porque o juiz não entendia também. E ainda é que tinha juiz que era bem bacana, sabe? Que ele fala assim, não, deve ser começo de carreira esse povo. E que eu lia tudo, né? Ia contestar, mas eu lia tudo. Aí via lá o juiz, não, mas tenta de novo, sabe? Assim, vai que dá. Tenho fé aqui pra não precisar... Eu vou fazer um esforço. Vai lá, eu vou te dar mais uma chance. Vai lá, arruma essa petição. E eu morria de medo de errar, sabe? As petições. Graças a Deus, nunca foi pedido para que eu fizesse os ajustes iniciais. Mas, ai, gente, eu via cada situação. Não, Eu particularmente, não gosto de termo em latim. Eu acho meio caiu cafona. em desuso mesmo, É mais quando você tá no estágio, eu acho. Que daí você quer usar em tudo. Dá pra ver, né? Tudo é dá pra ver. Passou em Albis. Depois passa. Depois. Eu fiz aula de latim. Um curso extra de latim. Mas fiz só por fazer. Eu tive um semestre de português jurídico e um semestre de latim. Não lembro nada da aula de latim, sinceramente. Mas eu tive um semestre de latim. Sim, mas tá bom, né? Ótimo. Tá no currículo. Pode contar um perrengue agora como delegada. Como delegada, tem vários perrengues. Uma vez um rapaz não queria ir embora porque ele queria ser preso no meu plantão. Por favor, me prende. Ele queria achar alguma coisa pra ser preso de qualquer forma. Eu falei, gente, como assim? Aí ele, doutora, me prende. Nossa! Aí eu... Tá, então comete um crime agora que eu te prendo. Faz um desacato, faz alguma coisa aí. Porque, assim, mas dá pra ver que ele tava muito assim, não tinha sentido. Ele só queria Tá um lugar pra perdidaço. dormir. Uma marmita, alguma coisa. Porque não dei muita importância pra ele lá. Mas assim, perrengue mesmo, mas não foi nem engraçado nesse caso. Eu fui pra uma comunidade pra fazer a prisão de um traficante que também tinha violentado a filha. Chegou pra mim por conta da filha, mas ele estava em flagrante porque tinha chegado carga de droga e a filha sabia, né? Então a gente ia aproveitar unir o útil ao agradável, né? Fazer a prisão dele. Só que no local, eu me empolguei, né? Falei, não, a gente pega, a gente faz. Eu tava de 7 para 8 meses de gravidez. Ai, meu Deus. Do Thiago. E a gente vai, ok, né? Eu vou junto, porque o negócio é grande, a carga era muito alta, muito grande de drogas. Só que a comunidade onde ele estava era uma onde no ano anterior vários colegas ficaram entre a vida e a morte por troca de tiro. É um local onde não tem onde se esconder. Sabe? Então, qualquer lugar nós seríamos alvo. Né? Só que eu tinha um extra, né? Era você e mais uma vida. Eu e um pequeno ser e as minhas equipes. Aí eu criei uma estratégia com eles e eles sabiam que o lugar era perigoso. Só que eu perguntei para eles depois para eu criar a estratégia de fechar todas as saídas, como a gente ia entrar na casa e tudo mais. Aí eu falei assim, puxa, eu lembro desse nome dessa rua.
Porque quando teve todo o incidente na época, e 2 colegas ficaram entre a vida e a morte, eu estava de plantão na época. Então eu lembro exatamente tudo o que aconteceu. Teve uma situação de sequestro na época. Assim, foi uma situação muito, muito triste, extremamente triste. E aí eu falei, puxa, aí eu lembrei, falei, meu Deus, é a bendita rua. Falei assim, amém, vamos lá, né? Deus, pegar na mão de Deus e vamos. E aí eu pedi um apoio da guarda municipal, falei assim, vamos com a guarda, porque chama menos atenção. Vão achar que é DDM, um marido aí que bateu em alguém, e aí a gente fecha tudo e pega e vai rápido embora. Só que não foi tão rápido. Por quê? Porque eu fui junto até a casa, pra achar a casa. A gente não tava conseguindo encontrar. Aí eu falei assim, eu vou voltar pra viatura e vocês continuam que eu vou tentar mais informações. Só que assim, tipo, acho que tinha uns 200 degraus. E eu esqueci que eu tava grávida. E pra chegar lá em cima? E eu fui rápido no começo, sabe aqueles desenhos animados? Você vai... Cheguei sem respirar no alto. E a barriga ficou um pouco dura, né? Não é nem legal falar, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Aí respirei lá em cima e eles conseguiram encontrar o cara. E quando perceberam que nós estávamos indo não para pegar o marido, mas para pegar o dono o chefe do tráfico, aí a comunidade começou a descer. Né? Então, assim, começaram a aglomerar, a ficar no entorno das viaturas que nós estávamos lá. E normalmente, quando isso acontece, começa com pedrada, virar viatura, agredir os policiais que estavam lá. Né? E tava uma grávida. Tava de colete, tava armada, tudo, mas tava numa situação desconfortável. Claro. Né? E, assim, pra mim, tinha uma legião de anjos ali pra segurar aquele povo, porque eles ameaçavam de ir e paravam. E eu não precisei sacar, mas falei para eles, eu não quero ter nenhuma atitude, eu preciso que vocês fiquem parados. Né? E aí eles ficaram, aí subiram encontraram o rapaz, encontraram as drogas, e a gente saiu do local. Mas foi bem difícil, porque quando foi passar as viaturas ainda tentaram nos parar e fazer alguma coisa, mas... Esse foi, assim, um perrengue. Sufoco. Ali a gente poderia ter todos morrido. Surreal. E o nenê foi junto, né? Foi. Com emoção. Todo agitado, todo trabalhado na agitação lá. Mas deu tudo certo, graças a Deus, né? Foi algo assim, a gente planejou antes de sair, né? Então, era previsto que poderia acontecer isso, mas a gente não consegue prever a reação das pessoas. Na hora como que vai ser, você nunca vai, né? Saber exatamente, você se previne, mas o momento é o momento, né? Sim, mas aí deu tudo certo, a gente conseguiu prender, ninguém se machucou. Ele ficou preso bastante tempo, né? Levei muitas broncas depois, levei bronca da equipe, levei bronca do marido, levei bronca do chefe. Da mãe, eu acho que também. De todo mundo que ouve a história, eu levo bronca até hoje, sabe? Porque, mas você colocou em risco, era desnecessário. Eu falei assim, não, pra mim na hora, não era desnecessário e... Eu achei que eu tinha os seus motivos pra ir em frente. Não me coloco numa situação, não me coloquei numa situação de fragilidade durante a gestação. Eu trabalhei os 9 meses, eu parei na semana dele nascer. Então, ele nasceu numa quarta, eu parei de trabalhar na segunda. Na segunda, porque o meu chefe, porque meu chefe falou assim, não, já pede licença, já se afasta. Falei, tá, né? Aí era feriado no dia seguinte. Não, eu não parei, ele nasceu na quarta, só que na terça era feriado e na segunda foi emenda. Então, na realidade, eu trabalhei tudo, a gestão inteira. Parou pra ele nascer. Tem indícios de que vai fazer direito o pequeno? Ele diz que sim, mas a gente tá ainda trabalhando a cabecinha dele. Isso mesmo. Tem muita coisa. Cada hora ele quer ser uma coisa, né? Então, no começo ele queria ser gari. Ele é apaixonado por gari. Eu queria ser caixa de supermercado. Então. Nossa, eu achava assim o máximo. Então ele vê os caminhões passando, aí eu paro, ele vai cumprimenta os meninos. Ai, que eu queria passar os produtos, eu queria cobrar, dar troco. Legal. Nossa! Super bacana, né? Aí vai passando, ele já quis ser médico veterinário, já quis ser médico de gente, já quis
já quis ser, acho que ele quis ser astronauta, ele quis ser super-herói. Um pouquinho de tudo. Cada hora ele é uma coisa, mas polícia ele fala sempre. É o bom quer, que a mãe dele é um pouco Mulher Maravilha, É. né? Pra ser super-herói também. E ele adora ir trabalhar comigo. Adora, de ver e tirar dúvida. Né? Então é uma criança meio prodígio ali. Que legal. Mas ainda não decidiu, ele ainda tá Conta muito... pra gente, seus planos pra 2022? Então, 2022 eu não tô muito, assim, acelerada. Esse ano eu decidi cuidar um pouco da saúde, né, cuidar de saúde mental também, por conta da pandemia, tem sido algo muito... nós não paramos, né, nem um dia. Trabalhamos do começo ao fim, mas eu tive familiares, incluindo meus pais, com Covid no começo da pandemia, antes das vacinas e tudo, quase os perdi. Então, eu trabalhava de manhã, eu tinha que cuidar do filho, porque o marido também teve Covid. Então, eu tinha que deixar o marido isolado num lugar, o filho em aula online no outro. Aí, eu ia trabalhar e no final do dia e na madrugada, eu tinha que correr para os hospitais para ir socorrendo os outros da família que estavam contaminados. E torcendo para que eu não fosse contaminada, né? Então, que o pior não acontecesse. Isso. Então, assim, eu tive que me posicionar de uma forma assim, não aceito isso para mim e não aceito perder nenhum da minha família. Então, assim, eu não sei te explicar como que eu passei por todo esse período, mas, graças a Deus, todos se recuperaram, todos estão bem. E aí eu coloquei como meta esse ano de puxar um pouco o freio, cuidar um pouco da saúde, fazer alguns cursos. Todo ano eu faço curso. Todo ano eu faço curso, né? Então, alguma especialização, né? Me preparar mais também para o mestrado. Então, deixar assim, tudo as coisas assim mais light. Não ficar nas correrias insanas que eu sempre fui. Né? Esse ano eu quero ficar mais... É meta, mas eu não sei se eu vou cumprir. Não, mas tá na meta. Meta é meta, né? Depois dobra a meta, né? Então vamos lá. Ou dobra a meta. Né? Mas eu tô assim, a minha meta é cuidar um pouco mais de mim, dar um pouco mais de atenção, né, pro Thiago, né, ficar um pouco mais com o marido. Tá dando certo, né? Então, 2 meses quase, né, do ano. Ainda tá dando certo. Aí vamos ver se dá pra cumprir. Mas acaba descumprindo, eu já me conheço. Doutora Renata, muito obrigada pela sua presença. A gente quer agradecer muito a sua vinda, muito especial. Aqui tem um presente da nossa patrocinadora, Santa Mordida. É uma confeitaria, é artesanal e ela lhe presenteou hoje. Pode abrir. Licença, muito obrigada. Fique à vontade. A proprietária é a Amanda Vano, @Santa Mordida. Sigam a Amanda lá no Instagram. Olha, gente. Um presentinho. Olha, gente. Brigadeiros gourmets. Super obrigada. Imagina, é só um mimo. Não vai durar até chegar em casa, mas tudo bem. Tá tudo bem. Eu gosto muito de guloseimas, sabe? Docinhos. Mas eu gosto de docinho mesmo, assim, sabe? Não bolos, assim, enorme. Mas aquelas coisinhas assim que você vê, ai, que bonitinho, experimentar. Sabe? Pílulas de alegria. Exato. Não tem remédio melhor, né? Do que essas pequenas pílulas. Exato. Ainda mais na TPM, né? Não, aí tem que ter várias. É necessário. Exato. Muito obrigada pela sua presença. A gente tá muito grata. Ai, doutora Renata, foi uma inspiração aqui. Gente, muitos momentos eu fiquei arrepiada aqui com as histórias. Nossa, tocou meu coração de verdade, doutora Renata. Obrigada. Fiquei muito feliz com o convite de passar esse tempo com vocês. Né? Obrigada pelo tempo de vocês também. Imagina. E é sempre uma alegria. Quando quiserem,
Pode Uma me chamar, vai Opa, ser. pode deixar. Já fica Eu aqui já o volto. convite. Passou muito rápido, gente. É né? muito gostoso. Aí a gente, É. toda vez a gente fala, nossa, passou muito rápido. Porque a gente entra na história da vida da pessoa, então é muito... Sim, muito bom. Eu amei dividir um pouquinho de mim com vocês que estão nos Obrigada por compartilhar acompanhando. toda essa experiência de vida incrível. Eu sou sua fã, eu sou suspeita pra falar. Na próxima vez que a doutora Renata vier, você vai estar com a faixinha. Renata, Tinha. Adoro. muito obrigada, viu? Imagina. Se inscrevam no nosso canal, sigam a gente nas redes sociais, @do Mérito com Elas. Doutora Renata, sua rede rede social? social? O Instagram é Renata Krupp. Mas vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? Uma boa noite. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau.